Vamos lá, ó. Posição relativa de reta e circunferência. Eu tenho aqui três casos que podem ocorrer. Eu tenho a reta paralela, ou seja, externa à circunferência. Essa reta, ela nunca vai interceptar. Eu tenho a reta interceptando em um único ponto e eu tenho a reta interceptando em dois pontos. Nesse primeiro caso, nós falamos que a reta ela é externa à circunferência. Nesse segundo caso, nós falamos que a reta ela é tangente à circunferência. E nesse terceiro caso, nós falamos que a reta ela é secante à circunferência. Portanto, ela é externa, isso significa que a minha reta R com a minha circunferência, a intersecção ela é vazia. A intersecção da reta com a circunferência, ela é conjunto vazio. Quando a gente faz a intersecção da reta com a circunferência, há um ponto em comum. Se há um ponto em comum, então essa reta ela é tangente à circunferência. E quando há dois pontos em comum, a intersecção, então são dois pontos, ela é denominada, classificada de reta secante. Então são as três situações que podem ocorrer, não tem mais nada do que isso. A equação da reta, eu posso falar que R ela vai ser igual a quem? R é dado por, na sua equação reduzida, y igual a x mais b. E a equação da circunferência é dado por ax, aqui nós vamos considerar x ao quadrado. Para ser a equação da circunferência, obrigatoriamente os coeficientes de x ao quadrado e y ao quadrado deve ser 1. X ao quadrado mais y ao quadrado mais ax mais by mais c igual a 0. O que nós vamos fazer aí no caso? Nós vamos substituir a equação da reta R na circunferência. Quando a gente faz isso, nós iremos obter uma equação de segundo grau. Quando a gente faz a substituição da equação da reta R na equação da circunferência, nós vamos obter uma equação do segundo grau. Então aqui, ó, iremos obter uma equação do segundo grau. E aí, se eu tenho, portanto, uma equação do segundo grau, o que nós precisamos saber? Se o delta, ou seja, o discriminante, porque delta é uma letra grega, se delta for maior do que zero, então a reta ela é secante. A reta é secante. Se o delta for maior do que zero, a reta ela vai ser secante. Ou seja, eu tenho esta situação. Então, quando o delta o discriminante ele é maior do que zero, significa que nós temos duas raízes reais, dois valores para x. Se nós temos dois valores para x, obrigatoriamente nós temos dois valores para y.
Então a reta ela vai ser secante. Agora, se nós temos o discriminante ou o delta igual a zero, o correto é sempre falarmos discriminante. Se o discriminante ele for igual a zero, eu tenho uma única raiz real, ou seja, isso significa então que essa reta ela vai ser uma reta tangente. E se o meu discriminante ele for menor do que zero, se o discriminante for menor do que zero, isso significa então que a minha reta ela vai ser uma reta externa. Nós temos aí no caso uma reta externa. Então essas são as três situações que podem aparecer. Com esse método de resolução, nós conseguimos calcular qual que é a distância desses dois pontos. Nós conseguimos calcular a distância do ponto A até o ponto B. Aí é só nós aplicarmos a formulinha de distância. Outros métodos a gente não consegue calcular essa distância, porque eu não consigo achar os valores. Porque quando eu faço a substituição de R em lambda na equação da circunferência, nós vamos obter aí, se o discriminante for maior do que zero, dois valores para x. Eu volto na equação de R, e acho dois valores para y. Aí eu acho meus dois pontos. Aplica-se a distância entre dois pontos, a distância do ponto A até o ponto B. Tá ok? Então fica aí a parte teórica de posição relativa de reta e circunferência. Posição relativa de reta e circunferência. Tá ok?